Então você está querendo vir para a França, mas está com medo de como vai fazer para aprender esse idioma e como vai fazer para se comunicar? Vem comigo, eu vou te mostrar como dentro de 1 ano eu consegui aprender o francês a ponto de trabalhar com o público de uma forma confortável. Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal de Papo com o Lucas. Hoje eu vou explicar um pouquinho da minha vida, como que eu fiz, né, para aprender esse idioma que é tão romantizado, né, é uma língua tão bonita e que é o sonho de tanta gente aprender, né, e que no Brasil ele é tão pouco falado, mas que depois de aprendido assim, com certeza vai te abrir muitas portas. Principalmente se você estiver viajando, se você for uma pessoa que gosta de viajar, gosta aí de circular pelo mundo. Então, vamos nessa. Teve bastante gente que perguntou pra mim no Instagram, né? Há um tempo atrás eu postei uma enquete. Lucas, como que você conseguiu aprender a falar francês? Como que você fez pra se comunicar? Como que você faz pra se comunicar, né? Hoje trabalhando com o público. Pra quem não sabe, eu moro aqui na França tem 1 ano e meio. E hoje eu consigo trabalhar como vendedor numa ótica e consigo me comunicar com franceses, né, ou com pessoas de nacionalidade que falam francês, né, de uma forma confortável, de uma forma que me permite transmitir aquilo que eu preciso falar e realizar as vendas, né, que a loja se baseia nisso, né, a loja que eu trabalho se baseia nisso. Eu elaborei certas perguntas aqui para tentar explicar para vocês da forma mais simples possível como que eu consegui aprender esse idioma dentro de tão pouco tempo. Então vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu mesmo me fiz, né, e eu acho que é importante passar para vocês é: dá para aprender o idioma sem fazer curso? Eu diria que depende. Depende da pessoa, depende de qual é o convívio da pessoa com a língua, mas dá sim. No geral, dá. Eu quando cheguei na França, eu cheguei em maio do ano passado, ano retrasado, né? Já estamos em 2021, então foi em maio de 2019. Eu cheguei no início de maio aqui. E no início foi um pouco complicado para mim, porque eu não sabia falar francês, eu tinha estudado com aquele aplicativo Duolingo, acredito que a grande maioria de vocês deve conhecer. É um aplicativo que te permite ali ter uma base bem por cima, assim, né, de várias línguas. Eu tentei com ele ter uma base do francês, eu estudei por mais ou menos 2 meses, né, brinquei um pouquinho ali naquele aplicativo e tal, lá no Brasil, antes de vir para cá, e ele me ajudou um pouco. Não vou mentir, ele realmente me ajudou um pouco a ter uma base da língua e tal, e chegar aqui podendo pelo menos dizer um bonjour e um merci. Né? Mas ele realmente me ajudou um pouquinho, sim. E aí logo em seguida eu comecei a entregar currículos, né, logo quando eu cheguei, porque a princípio eu cheguei sem emprego nenhum, né, e precisava correr atrás de um emprego para conseguir me sustentar aqui na França. E aí foi a primeira vez que eu encontrei a barreira com o idioma, porque aqui na França, diferente de outros países, não basta que você saiba só o inglês. Você sabe, obviamente, sua língua natal, que no meu caso é o português, e eu sei um pouco de inglês também. Hoje, menos do que o francês, obviamente, por causa da convivência com o francês. Mas o inglês, por si só, ele não te leva a manter, né? Não te leva a conseguir tudo que você precisa aqui no país. O que me ajudou muito aqui na França foi que eu consegui amizade, né? Eu fiz amizade com um grupo de brasileiros, né, que já estavam aqui há mais tempo do que eu. E um desses amigos que, enfim, conserva amizade até hoje, já trabalhava aqui na França, numa empresa brasileira, né? E aí eu consegui conversar com ele e tal, consegui emprego nessa empresa, que eu não necessariamente precisava falar francês, porque a grande maioria do elenco da empresa é ainda, na verdade, né, de brasileiros. Então, só com o português ficou mais fácil. Mas aí entra um pequeno detalhe. Eu consegui emprego nessa empresa no meio de junho, mais ou menos, com 1 mês e pouquinho aqui na França, né? E esse contrato que eu tinha nessa empresa, ele era de 4 meses e meio, né? Então, eu tinha ali, vamos dizer, emprego garantido até o final de agosto. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Até o final de outubro. Antes desse contrato acabar, eu senti a necessidade
de aprender realmente a língua, e foi aí que eu comecei um curso online, né? É o Francês com a Lígia, e eu comecei ele em agosto. No começo eu estava bem aplicado nesse curso, estava fazendo aulas quase todo dia, porque como ele é online, então você não necessariamente precisa comparecer às aulas, né? Você pode fazer ali no seu ritmo, você tem ali um tempo determinado para fazer as aulas, você pode fazer no seu ritmo, aí você tem aulas de conversação, tem videoaulas, né? Você envia seu material para correção dos professores e tal, mas assim, realmente é um curso que me ajudou bastante. Ele me trouxe para dentro da língua, ele me trouxe para um lugar para me comunicar melhor, né? Então ele me possibilitou aprender de uma forma mais didática a língua. E aí, obviamente, nesse meio tempo, o inglês me ajudou bastante aqui. Por mais que a França, diferente dos outros países, como eu falei, ela não aceite tão bem o inglês, né? Como se você for para Holanda, por exemplo, que você pode falar 100% inglês, ou para Alemanha. Aqui, ou você fala o francês, ou então certas pessoas de repente vão, assim, dependendo do lugar que você for da França, você não vai conseguir se comunicar em inglês. Muito menos em português. Então, assim, ou você sabe a língua ou vai ficar um pouco complicado. Porém, desde a época de escola, né, eu tive sempre uma facilidade de aprender a língua. Assim, de aprender novas línguas, né, seja ela o inglês ou o espanhol e tal. E aqui na França, convivendo, né, dentro do país, eu adotei uma atitude, né, eu adotei uma postura de ser sem vergonha. Essa aqui é a palavra real, né? Parece ser meio pejorativa, mas sem vergonha no sentido de não ter realmente vergonha de tentar falar. E essa é a principal dica que eu vou deixar para vocês. Não tenha vergonha de, quando você estiver aprendendo o idioma, errar. Você vai errar. Eu erro hoje, e erro muito, e eu sei que eu erro, mas eu tento passar a mensagem que eu preciso da forma mais simples possível. Outra coisa também que eu deixo para vocês é assim, sempre que vocês passarem por um lugar, tenta ler. Leia outdoor, placa, revista, panfleto, nome de loja, nome de produto. Vai no supermercado, leia. Vai num restaurante, leia. Vai numa loja, leia bastante. Eu sei que para pegar um livro e ler em outra língua que você desconhece completamente é um pouco complicado, mas se você for no supermercado, você precisa ler. Você precisa conhecer daquilo que você está comprando, por exemplo. E aí, quando você tem, por exemplo, a figura do arroz e a palavra riz, você consegue identificar, tá, esse aqui é arroz, esse aqui é riz, né? Então, eu sei que o arroz em francês é riz. E aí você consegue fazer essa ligação e fica muito mais fácil de você aprender o idioma. Fica muito mais fácil de você conseguir montar dentro da sua cabeça, porque aquilo ali vai começar a se tornar cotidiano. Você consegue melhor assimilar aquela nova língua. Outra coisa, se force a falar. Uma coisa que me possibilitou aprender tão rápido a língua foi se forçar a falar, como eu falei, sem ter vergonha. Obviamente eu usei muito o Google Tradutor no início e tal, ainda hoje eu uso para uma coisinha ou outra que eu não me lembro, né, ou que eu realmente não conheço, porque eu não tenho 100% do vocabulário, mas as pessoas admiram muito se você tenta falar. É melhor que você venha para cá e tente falar, se esforce para falar o francês, do que chegar empurrando o inglês de qualquer jeito, o inglês de goela abaixo, mesmo que você seja fluente em inglês, não é tão simples quanto em outros países, como eu falei. Se você precisa de alguma informação na rua, por exemplo, se força a falar, sabe? Se força a falar do seu jeito, chega e pergunta onde é determinada coisa, como faz para ir em tal lugar, que horas tem, algo do tipo. Se força, tenta se comunicar, sabe? A comunicação, ela é a coisa mais importante dentro de um país que você acaba de chegar. Você sendo imigrante, né, ou enfim, sendo só visitante, turista, ou veio para trabalhar, e você não conhecer a língua do local, é complicado, é estressante, tem hora que você vai pensar, poxa vida, parece que eu nunca vou conseguir aprender, mas aí as coisas vão se montando, elas vão vindo, você vai assimilando, e aí de repente, pum, você tá falando a língua. É incrível, realmente. Eu tenho muito a agradecer aos meus amigos, sabe? Porque eles me apoiaram muito. E eu sempre falei, quando eu falar com vocês, se eu falar algo errado, vocês podem me corrigir, porque eu quero aprender, eu preciso aprender. Então, uma das coisas também que eu digo é, tenha
humildade para ouvir, você tá errando isso, você tá errando aquilo, tenta falar dessa forma, a forma correta é desse jeito. E isso é muito importante pro aprendizado, você ter humildade. É como se você estivesse numa sala de aula o tempo inteiro, 24 horas do seu dia. Você tá ali para aprender, sempre, é um aprendizado constante. E como eu falei, você se forçando a falar com franceses, você consegue treinar bastante o ouvido. E você compreendendo como se fala, o sotaque, a pronúncia, fica mais fácil de você reproduzir aquilo. E aí a escrita, né, que às vezes na França, nossa, é completamente diferente do jeito que a gente fala, mas ela vem, aos pouquinhos ela vem. Eu acredito que o curso ele vai te ajudar mais na escrita do que na fala em si. Porque realmente, a escrita ela é bem diferente da fala em determinados casos. Tem coisas assim que realmente não tem nada a ver com aquilo que você falou quando você vai escrever. Tipo, é realmente muito diferente do português e do inglês. Mas, se você sabe falar bem o português, se você entende de tempo verbal, de conjugação, se você sabe falar mais ou menos bem o inglês, se interessa por aprender línguas, para aprender uma terceira ou quarta língua, né, no caso do francês, isso ajuda demais. Porque tem muitas palavras que são parecidas. Tem muitas palavras que são parecidas e querem dizer a mesma coisa. Às vezes muda uma letrinha ou outra e isso ajuda bastante. Vocês não têm noção. Realmente ajuda muito, muito. E outra coisa, se você está acostumado a aprender novas línguas, o seu cérebro ele já está condicionado a entender palavras de idiomas diferentes. Então fica mais fácil de você conseguir assimilar uma nova língua. Então, a minha dica principal é: não tenha vergonha. Isso é o principal. Não tenha vergonha e se force. Se force a falar. Não tenha medo. Se você pensa em vir para a França ou para algum país que fala francês e você tá com muito medo por conta da língua, porque acha que não vai conseguir se comunicar, não vai conseguir um emprego, não vai conseguir tantas coisas por causa da língua, não se preocupe, você vai conseguir. E certamente você vai encontrar pessoas, vai encontrar brasileiros, principalmente aqui na França, que vão te ajudar nesses momentos iniciais, tá bom? E se você quer saber como eu vim pra cá, eu vou deixar um link aqui no card explicando como é que eu fiz pra vir, o visto, né, que eu consegui pra vir pra cá, tá certo? Caso você tenha alguma dúvida sobre o país e queira saber, enfim, em infinitos detalhes, eu posso tentar te ajudar. As minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, tá ok? E se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal para fortalecer, para a gente chegar cada vez mais longe, para a gente poder alcançar inúmeras pessoas que têm esse mesmo sonho que você tem. Deixa a curtida ou descurte o vídeo, mas reage. É bacana, é interessante saber a opinião de vocês. Comenta sobre o que vocês querem ouvir nesse canal, né, que fala de tudo um pouco, né, mas eu quero trazer mais conteúdo da França para vocês. E compartilha com seus familiares, com seus amigos, enfim, namorado, namorada, com o cachorro, o papagaio que vocês tiverem aí, tá ok? E muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima e tchau, tchau!